Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Vamos falar de futebol. Nós estamos batendo papo com o Jomerson Antunes. Conquistou o título de vôlei de praia lá em Pará de Minas, ele e o Rednilson, nos Jogos Estaduais das ABBs. E classificou para o Gerab, né? Gerab, fase regional, que será realizada em Vitória, no Espírito Santo, agora em meados de novembro. Vamos ver mais futebol, então. São Paulo perdeu de virada para o Curitiba. Olha, o Cruzeiro tá rindo à toa. O torcedor cruzeirense, o Jomerson, então, tá rindo à toa. Eu assisti o jogo, ninguém sabia se o pessoal era torcedor, queria que o Cruzeiro ganhasse ou se o São Paulo perdesse. Qual que era mais difícil? Vamos conferir agora a derrota do São Paulo para o Curitiba. 3-1 e o torcedor cruzeirense tá rindo à toa. Confira aí. Por que a próxima rodada pode ser simbólica para o São Paulo voltar a colar no Cruzeiro? Por ser um clássico de repente, pelo Cruzeiro também ter um clássico pela frente? O Cruzeiro, como a gente estava conversando antes, o Cruzeiro erra pouco, né? Mas não está definido. O campeonato pode voltar a ficar com uma diferença de ponto baixa, mas é claro que a gente precisa ganhar o jogo domingo, né? Porque o clássico deles também é complicado, apesar que, volto a repetir, o Cruzeiro erra muito pouco. No jogo final de semana, ninguém sabia se o torcedor queria que o Cruzeiro ganhasse ou o São Paulo perdesse. Sim. Foi terrível, né? Na verdade, eu acho que pelo fato do Alex, que é um grande ídolo do Cruzeiro, jogar no Curitiba, a torcida do Cruzeiro carinhosamente acaba cedendo uma torcida maior ao Curitiba. Mas acho que foi isso, não. Era mas eu acho que o jogo de ontem era realmente secando mesmo. Força toda Curitiba, que jogou um futebol ontem, que se apresenta esse futebol no passado nesse campeonato, com certeza estaria figurando ali entre os 8 primeiros colocados tranquilamente. Jogou para cima ontem. E um fato curioso ontem, o peruano quando marcou o gol, né? Ele foi... Caiu lá, ele foi se exaltar junto à torcida, a hora que pulou, caiu num pequeno fosso que tem no fundo da propaganda, mas ficou tudo bem com ele. Vamos continuar falando de futebol, então. Ronaldinho Gaúcho, você sabe que ele foi para o México. Estreou, errou pênalti e estreou com derrota. Confira aí a estreia do Ronaldinho Gaúcho lá no futebol mexicano. Ronaldinho, na seleção brasileira, quando o Felipe convocou, você também errou pênalti, depois foi cortado, não se deu bem. Será que vai dar certo no futebol mexicano? Eu torço por ele, que é um craque, tá em fim de carreira já, mas já começou gerando polêmica lá. O cara chamou de macaco e um secretário nacional, depois foi em rede social pedir desculpa.
se as leis prevalecerem mesmo, esse cara tem que ser expulso do partido deles. Estão falando isso lá. Sim, sim. Porque essa questão do racismo, ela está numa crescente muito grande aqui no Brasil, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Apesar do Pelé ter dado uma declaração há poucos dias aí, polêmica, né? A visão dele em relação ao passado, creio que hoje o caminho é esse mesmo. É coibir, cortar um mal pela raiz, mas voltando ao assunto futebol, o Ronaldinho é um excelente atleta, indiscutível a qualidade do jogador, mas eu acho que também não tem jeito, fica um pouco tenso pela estreia, e o pênalti perdido ontem, com certeza ele vai dar muitas alegrias ao país, ao México e ao seu clube que o contratou, que investiu algum dinheirinho, com certeza, para ter uma estrela daquele nível no futebol. A diretoria do Grêmio, prevendo outra manifestação, para evitar outra manifestação, o ingresso de geral lá será comprado pela internet. A pessoa tem que fazer cadastro para se identificar, para evitar o que aconteceu na Copa do Brasil. Tomara que não venha acontecer isso mais. João, mas vamos falar da conquista lá, em Pará de Minas. Foi difícil? Quantos jogos você fez? Lá em Pará de Minas, nós tivemos lá, foram 6 equipes jogando, o estilo de disputa foram classificações em 2 chaves com 3 duplas. Jogamos contra São João del Rei e contra Unai. 2 duplas são atletas mais jovens, com muito futuro pela frente, porém o nível do voleibol de Montes Claros, pela estrutura que temos, que a ABB nos propicia, realmente a gente conseguiu impor o nosso jogo, ganhamos 2-0 os jogos da fase de classificação e fizemos a final contra a equipe de BH. Uma equipe forte, uma equipe que já vem treinando há muito tempo e já vem mordidos, porque sempre nessa fase estadual vão topar com Montes Claros, e o Montes Claros no vôlei sempre tem marcado seu espaço. A próxima fase será quando? A próxima fase será realizada em Vitória, capital do Espírito Santo. Será realizada em novembro, em meados de novembro, creio que a viagem seja do dia 15 até o dia 16. E me ocorreu aqui uma lembrança agora, eu e Red Nilson, meu parceiro que não pôde estar presente por estar trabalhando agora pela manhã, fomos campeões lá em Vitória em 2010. Ao vir para cá, eu até olhei nosso troféu com nostalgia, me lembrei do nível de vôlei que ele estava e hoje, 4 anos depois, mantendo um nível maior, porém agregado a mais experiência. Tá certo. O próximo evento lá em novembro, vocês irão representar a fase regional. E depois tem a nacional? Essa fase regional, ela é região sudeste, jogarão Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E nos últimos 6 anos, o único estado que não tem praia, que é Minas Gerais, tem garantido essa fase, que é a fase regional, região sudeste, e ganhando essa fase, geralmente ao final dela, noticia-se ou não se vai haver a fase nacional. É uma fase de custo muito alto, porque todos os atletas são agraciados com a ida, com passagens aéreas, hotéis de alto nível, seja onde for disputada. Ouvi falar, parece que em Brasília, então será definido. Queria ver a sua opinião a respeito do voltar ao vôlei de 21 pontos do indoor para 25. O que você achou? Eu achei uma decisão totalmente acertada. Eu creio que essa decisão tenha sido da nossa confederação. Porém, além de voltar aos 25 pontos, que é uma tradição, eu acho que foi feito no Brasil uma fase experimental, uma experiência, e creio que não deu certo. Diminuiu muito pouco tempo na TV, que era pretendido. Além disso, uma dica, se me ouvirem, rede é sagrada. Eu também voto para que continue, se tocar na rede, seja em qual parte dela for, ponto para o adversário. Porque hoje se tocar embaixo não é ponto. Não é ponto. Isso dá muita polêmica, o índice de lesão aumentou muito, porque o atleta ele já pode se aproveitar da rede até para parar a sua impulsão. Ele pode tocar na rede embaixo, voltar para a sua quadra. Então muita gente passou a ter algumas lesões exatamente abusando um pouco mais dessa possibilidade. Ou seja, rede é só no bordo superior, naquela fita branca, né? Embaixo, atualmente não é, mas fica a dica. Tá bacana. Olha, nós batemos um papo com o Jomerson Antunes, campeão do vôlei de praia lá em Pará de Minas, junto com o Red Nilson, na fase Jogos Estaduais das ABBs. Jomerson, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, parabéns por mais um título e tomara que você conquiste o regional. Agradeço você, Rubem, pelo convite e esperamos estar aqui em breve, aguardando um novo convite, após essa fase regional que será disputada no Espírito Santo. Agradeço a todos. Boa semana.
O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.